Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus, para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, hoje o tema é como reconhecer um cristão, ou ainda, como saber se eu realmente sou um cristão, ou ainda, como reconhecer um líder cristão. Muito bom. Por que são 3 temas em um? Bom, porque a palavra que eu vou estar falando hoje são textos que o próprio apóstolo Paulo fala para seus discípulos Timóteo e Tito. E também um dos textos que fala sobre, que tem uma orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas. Mas esses textos podem ser aplicados tanto para líderes, né, cristãos, né, como pode aplicar para você mesmo que é cristão. Então vamos aqui ler, começando pelas orientações que o apóstolo Paulo disse aos seus discípulos. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Fala assim: fiel é a palavra se alguém agora almeja o episcopado. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, assim, a gente poderia ficar só nesse texto, que já tem muitas riquezas de orientações de alguém que quer almejar o episcopado. O que é o episcopado, né? O ministério, o vocacionado, né? O cargo, no caso não seria só um cargo como uma empresa, mas um cargo ministerial, né? E aqui falando sobre bispo, a gente pode falar que é pastor também, né? Então, ele tem que ser marido de uma só mulher, né? Ou seja, não pode ser mulherengo ou ter várias mulheres, né? Eu vou falar só algumas que tem bastante característica, mas uma delas que me chamou a atenção, né? Temperante. Bom, você está no YouTube, né? Possivelmente você já viu vários canais de YouTube que falam de pregações, de pastores pregando. Pense em alguém aí que você viu que não tem essa temperança. Será que realmente ele é pastor para Cristo? Será que ele é considerado nas regiões celestiais um líder cristão? Eu já me veio umas 2 ou 3 pastores aqui na mente que não transparece nenhuma temperança, né? Esse é um dos pontos, né? Mas tem tantos aqui. Essa parte de governar bem a própria casa é um desafio não só para pastores, bispos, mas é para todos, né? Para todos. Porque um lar é feito de várias cabeças, né? Cada cabeça tem seu mundo, né? Tem seus direitos e deveres. Então, é um desafio. O primeiro ministério que eu aprendi é no nosso próprio lar, né? Governar bem a nossa casa é governar debaixo da autoridade de Deus. Um fato muito importante aqui, uma forma de governar bem a casa, né? Eu aplico no meu lar, é o culto doméstico. O culto doméstico. O que seria o culto doméstico? Não seria bem um culto que nem na igreja de 1, 2, 3 horas, não. Seria um estudo da palavra de 10 a 20 minutos, no qual o sacerdote do lar, né, um modelo padrão de família, né, seria o pai do lar, né, o pai de família,
né, o homem, o marido, né, no caso, que é representado como sacerdote do lar, que pregaria para essa família, oraria, né, pode até fazer um louvor, mas que não passe de 10 a 20 minutos, porque tem que ser diariamente, né? Seria, o ideal é todo dia, mas pelo menos 3 vezes por semana no lar. Então, esse versículo de governar bem a casa, né, e ser temperante, aqui de 1 Timóteo é o que me chamou mais atenção, que eu vejo que é o mais desafiador, né? Porque a temperança, muitas vezes, é manifestado no seu dia a dia por adversidades que acontecem que pode mudar a sua temperança. E aí você tem que ter o quê? O domínio próprio para que a sua temperança possa ser equilibrada, né? Todos os dias, a todo instante. É um desafio. E governar bem o próprio lar, né? Interessante que no 5 ele fala: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É forte, mas é verdade, né? Se você tem tanto problema no seu lar, o que você vai querer mexer nas coisas de Deus? Vai ser mais problema para a sua vida. Resolve teu lar, bota a tua casa em dia, depois você se apresenta para a obra de Deus, para governar a igreja de uma forma aprovada por Deus. Ok? Muito bem. Agora nós vamos lá em Tito, que era um outro, né, discípulo aí de Paulo, lá em Tito. Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Vamos lá. Tito, do versículo 1 ao 10. Tito, versículo 5 ao 10. Fala assim: por esta causa, Tito, te deixei em Creta, né, a região onde Paulo deixa Tito para efetuar o seu ministério lá, né? Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme que escrevi. Alguém que seja irrepreensível, olha só, irrepreensível, marido de uma só mulher, ele repete, né, o que fala para Timóteo, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. E essa parte de filhos crentes, eu já presenciei muitos líderes cristãos, né, que têm problemas com filhos, né? Claro, as pessoas falam que são retaliações do inimigo, e eu acredito também. Mas também tem a ver com governar bem a própria casa, porque um exemplo que eu dei sobre o culto doméstico, quando a criança nasce e já vai crescendo todo dia com o culto doméstico, eu acredito que seja uma forma de ele crescer um filho crente, né? Um filho que não vai dar insubordinações aos pais e nem à igreja. Continuando, ele fala: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irraciável. O que seria isso? Irraciável, dependente de ira, uma pessoa muito irada, que é aquilo que eu falei, né? Da temperança, né? Ter domínio próprio sobre sua temperança. Não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, né? Será que você conhece algum líder religioso que é cobiçoso, ganancioso, né? Não estou citando ninguém, mas eu conheço. Antes, seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Olha o domínio próprio aí de novo. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Isso aqui é muito importante. O líder cristão, e até mesmo nós cristãos que não somos pastores, mas que fala da palavra de Deus, né? Ele tem que o quê? Ele tem que ser manejar bem a palavra de Deus, né? Ele fala aqui, ó,
apegado à palavra fiel. O que é apegado à palavra fiel? É estudar a palavra, né? É ter uma desenvoltura para falar da palavra de Deus com conhecimento. Quantos líderes, pastores, né, que se dizem pastores, a gente percebe que não maneja bem a palavra de Deus, não tem um conhecimento profundo da palavra de Deus. E ele fala, né, vou repetir o nome, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, né? Porque muita gente tem um direcionamento da palavra totalmente errado, acha que uma coisa é outra. E esse líder cristão, pastor, bispo, ele tem que manejar bem a palavra, que quando haver esses momentos de contradições, ele possa, na palavra, esclarecer, né, tal texto, tal doutrina, pela palavra de Deus, fazendo com que a pessoa que está enganada seja corrigida, ok? E por último, também, aí é voltado à igreja, e é mais voltado ao cristão mesmo, é Gálatas, né, capítulo 5, versículo 22, que é o quê? É o fruto do Espírito. Se você tem a Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito é manifestado na tua vida. E quais são as características do fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então aqui eu fecho o vídeo de hoje com as características dos frutos do Espírito, né? Aí você pergunta a si mesmo: eu tenho amor? Eu tenho alegria? Eu tenho paz? Eu tenho uma longanimidade, uma benignidade, bondade, fidelidade? Eu tenho mansidão? Olha a mansidão, tem a ver com temperança, né? Eu tenho domínio próprio? Contra essas coisas não há lei. E outra coisa também: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Os desejos carnais estão crucificados na cruz de Cristo, né? Então essas perguntas, que é uma forma de nos confrontar, nós temos que fazer essa manutenção, esse questionamento na nossa vida a todo momento, principalmente o finalzinho, né? O crucificar nossas paixões e concupiscências na cruz de Cristo, porque nós somos de Cristo Jesus, e o nosso corpo carnal está morto com Ele na cruz, porém nós estamos ressuscitados com Ele no terceiro dia, que Ele ressuscitou, e estamos agora vivendo em Cristo, onde temos o Espírito Santo, no qual temos que manifestar as características do fruto do Espírito. Então eu falei de Tito, Timóteo e a igreja de Gálatas, né? Um pedacinho das orientações que Paulo dá. E eu termino o vídeo também me desafiando a essas características, tanto de líderes cristãos quanto dos próprios cristãos, a exercer. Eu convido você a se desafiar também. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Se você achou que teve sentido o que foi falado hoje, você possa curtir o vídeo, você possa se inscrever, ativar o sininho das notificações, né? Para que sempre que haver vídeos novos, você possa ser notificado, avisado, né? Para assistir. E que você possa compartilhar esse vídeo, que é uma forma de propagar o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, e que o fruto do Espírito seja manifestado na sua vida, em nome de Jesus.